Nesta sexta-feira é comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. E aqui no Brasil, desde o ano passado, foi implantada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que impacta a vida de todos os brasileiros. A gente vai falar sobre isso agora com Juliana Mazariol, ela que é advogada. Uma boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, tudo bem? Um prazer estar aqui. O prazer é todo meu em conversar aqui com a senhora. Hoje é comemorado, então, esse Dia, Internacional da Proteção de Dados. E eu queria saber, queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes, para que eles entendam um pouco melhor, para que serve a LGPD, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, e a quem ela se destina. Certo. Bom, Stephanie, a gente está na era da informação, né? Existe uma frase célebre que você já deve ter ouvido, que os dados são o novo petróleo. E por que isso? Porque eles se tornaram o principal ativo das empresas. Então, o tempo todo, os nossos dados pessoais estão sendo coletados, mesmo quando nós estamos dormindo. Quantas vezes você já clicou, li, aceito, sendo que você não tinha lido os termos de uso e a política de tratamento de dados? Né? Isso é muito comum, a maioria das pessoas faz isso. Você só queria baixar um aplicativo ou comprar um produto online. Então, as próprias redes sociais, elas não cobram os seus serviços, por quê? Porque você é o produto. Né? Então, a Lei de Proteção de Dados, ela tem por objetivo proteger os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas naturais, que são as pessoas físicas, né? Denominadas na lei como os titulares de dados. Então, a lei foi criada para criar um controle maior sobre os dados pessoais pelos indivíduos e para estabelecer para regular o tratamento de dados pelos agentes de tratamento, que são aqueles que utilizam os dados para diversos fins. E o que a gente pode dizer que são dados pessoais, né? É o CPF, é a data de nascimento, é o nome completo da pessoa, tudo isso, muito mais? Conta pra gente. Tudo isso. Os dados pessoais são qualquer informação relacionada à pessoa natural que a identifica ou torna identificável. Né? Então, esses exemplos que você deu, CPF, RG, nome completo, endereço, número de telefone, são os mais comuns. Né? Mas também existem os dados de identificação indireta, que tornam a pessoa identificável. Né? Então, o nome dos pais, endereço do IP, data e local de nascimento, placa do automóvel, essas informações, quando combinadas entre si, elas também são capazes de identificar a pessoa. E também tem os dados pessoais sensíveis, né, que recebem um tratamento especial da lei, porque eles podem ser já discriminação do indivíduo. Então, são dados como origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação partidária, opinião política, dados relacionados à saúde e à vida sexual. Né? Então, todos esses dados são denominados pessoais. O que é o tratamento de dados de acordo com a lei? É toda atividade relacionada ou feita com dado pessoal, desde o momento em que ele entra no banco de dados até o momento em que ele é excluído. Então, assim, a coleta, o armazenamento, a modificação, a transferência, a eliminação. Né? E esse tratamento ele pode se dar tanto no meio digital como meios físicos. Então, assim, o documento no papel, ele também contém dados pessoais e ele está sujeito à legislação também. Então, vamos citar alguns exemplos práticos aqui de tratamento. Quando você faz um cadastro numa loja, o controle de acesso nos condomínios, né, na entrada, você dá todos os seus dados pessoais, o arquivo, todo e qualquer arquivo de informações pessoais em bancos de dados, a consulta dos dados pessoais para avaliação de crédito, por exemplo, a captação dos dados online para envio de e-mail marketing também, né? Então, esses são alguns exemplos aí. E toda lei ela tem que ter uma fiscalização, né? Quem é responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E as principais funções da ANPD desse órgão, é zelar pela proteção de dados, elaborar diretrizes para a política nacional de proteção de dados, orientar os agentes na aplicação das normas, cooperar com os órgãos nacionais e internacionais e dar tratamento para eventuais suspeitas e denúncias de infração à legislação, inclusive sancionando. E em caso de alguma irregularidade no tratamento dos dados, quem seria o responsável por isso? Bom, a lei exige que os dados sejam tratados sendo observada a boa-fé e alguns outros princípios, como finalidade, necessidade, adequação, a transparência, o livre acesso. Então, quando esses princípios não são observados,
os agentes de tratamento, eles são responsáveis por isso. Então, quem são os agentes de tratamento? É o controlador e o operador. O controlador é quem tem o poder de decisão sobre o tratamento de dados. E o operador é quem efetivamente realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Então, embora o controlador tenha uma responsabilidade maior, o operador também partilha das obrigações e, consequentemente, eles respondem no caso de reparação, no caso de vazamento, tratamento irregular, mau uso dos dados. E aí, quais seriam as penalidades, né, que essas empresas sofrem no caso de uma irregularidade, algo que não esteja de acordo, né, com a lei? Então, as penalidades são diversas e elas são aplicadas de forma gradativa de acordo com a gravidade da infração. Então, pode ser desde uma advertência, como as multas pecuniárias, que podem chegar a 50 milhões de reais, um valor bem expressivo, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, a publicização da infração, que vai trazer um desprestígio, uma desvalorização da empresa no mercado. E essas sanções, elas são aplicadas após o procedimento administrativo, onde é dada a oportunidade para o infrator apresentar sua defesa. A LGPD, ela também se aplica às relações trabalhistas, ou nesse caso não está valendo? Com certeza se aplica. Antes mesmo da formalização da relação do trabalho, quando o empregador recebe os currículos, ele já tem que estar atento e cuidar daqueles documentos, porque lá contém os dados pessoais dos candidatos. Então, precisa tomar cuidado com o armazenamento, com o descarte. Na formalização do contrato do trabalho, também são coletados dados pessoais para emissão do contrato, eventualmente a compartilhamento com terceiros, a consulta de dados cadastrais, a emissão de folha de pagamento também traz dados pessoais. Então, tudo isso está sujeito à legislação. E o empregador, então, ele tem que estar preparado, né, ter uma política de tratamento de dados bem definida, porque o tratamento deve sempre se dar em observância a esses princípios que eu já mencionei. E o mais importante, coletar os dados estritamente necessários, né, menos dados e mais transparência. Esse é o lema. E antes da gente encerrar, né, queria que a senhora deixasse aqui um conselho, uma dica para empresas e também para os consumidores em relação à LGPD, né? O que eles devem prestar atenção, o que eles devem sempre observar? Bom, vamos lá, Stephanie. A lei está vigente desde setembro de 2020, né, produzindo todos os efeitos de direito. Então, quem tinha dúvida se a lei ia pegar, a lei pegou, veio para ficar. Inclusive, no primeiro mês que a LGPD entrou em vigor, foi proferida a primeira sentença com base nela, condenando uma construtora à reparação de danos morais devido ao vazamento de dados do comprador de um imóvel. Então, as empresas que estão adequadas à LGPD hoje, elas já têm uma vantagem competitiva no mercado sobre as que não estão. E assim, o primeiro e mais importante passo que a gente pode mencionar é a conscientização, né? É enxergar a necessidade da construção e da manutenção de uma cultura de privacidade, de proteção de dados, de confiança digital. Então, a nossa recomendação é que as empresas tomem aí um cuidado redobrado com todas as medidas preventivas, estabeleçam as regras de boas práticas, de governança, implementem normas de segurança, ações educativas também e mecanismos para mitigar os riscos. Quanto aos consumidores, que são os titulares de dados, é que eles procurem se informar sobre os seus direitos individuais e se conscientizem da importância dos seus dados pessoais, né? Porque dessa forma as empresas vão continuar colhendo os dados, mas de forma transparente, correta e alinhada com os propósitos e finalidades da lei, ou seja, todo mundo ganha. Doutora Juliana Mazariol, advogada, muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Um bom final de semana para a senhora, também uma boa tarde. Obrigada, Stephanie. Um prazer. 3h49.